Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Mais uma aula de matemática, vamos que vamos. Hoje vamos falar de esferas. Esferas é muito bom, esferas cai direto na prova, tem que saber. Vamos falar de algumas fórmulas de área, de volume e também sobre os cortes na esfera, tá? Então são os 3 pontos principais aqui da nossa aula e vamos fazer alguns exercícios, inclusive alguns do Enem. Beleza? Tranquilo? Se tivermos dúvidas, só mandar aqui no chat. Rayane, Júlio César Gabriel, Alícia, Henrique, Maria, Eduarda, tá todo mundo aí. Todo mundo feliz, né? Vamos ver se a gente vai ficar feliz depois do jogo do Flamengo, né? Que hoje tem Mengão. Vamos que vamos. Então, ó, deixa eu fazer um desenho aqui, antes da gente partir para os nossos slides, né? Desses pontos principais da aula de hoje, tá? Então a gente vai falar de esferas. Vamos entender o que é uma esfera. Tá? Então vou falar da definição, da superfície, do volume e de cortes. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma esfera? Eu botei um desenho aqui pra gente, ó. Vem comigo rapidinho aqui, ó. Botei um desenho aqui que é o seguinte, né? Quando a gente fala de esfera, a gente pensa logo numa bola, tá? O que tem de particular aqui? O que tem de interessante? Se a gente pensar na casca, né? Na superfície esférica, a gente tem um conjunto de pontos que está a uma mesma distância desse pontinho aqui, ó, que a gente chama de centro, tá? Então, o que é essa distância, pessoal? Essa distância é o raio da esfera. Então, a gente pode entender a esfera, a casca, como o lugar geométrico dos pontos que equidistam deste ponto central, tá? Equidistam é que tem a mesma distância de, tá? Então a ideia é essa. Agora, se eu pensar no sólido, se eu pensar nessa casca e no preenchimento, o que muda? Vai mudar que eu posso ter distâncias menores do que R. Então eu vou só trocar esse detalhe, né? Eu vou dizer assim, ó, agora eu tenho um conjunto de pontos que está a uma distância menor ou igual a R deste pontinho central, tá? É claro que essa definição, gente, você não vai usar ela propriamente, né? Não vai cair na prova uma questão perguntando o que é uma esfera. Mas só para você entender que ela vai ter a casca e vai ter o preenchimento, tá? Porque a gente está falando do sólido. E aí, quando a gente fala da superfície, quando a gente fala da parte que está por fora, a gente vai se preocupar com o cálculo da área, tá? E quando a gente fala do sólido em si, do espaço que ele ocupa, a gente vai pensar no volume.
Então a ideia é a gente pensar o seguinte. Temos aqui uma esferinha, tá? Aqui a gente tem um raio. E a gente vai trabalhar o seguinte. O volume é dado por quatro terços πr3 e a superfície AI stocks. Wow. We gotta invest in AI. Come on! We got like 20 streaming services to pay for. Let's use our natural intelligence and research first. Get your head in the trade. I'm Ju. I'm the co-founder and CEO of Hero Cosmetics, and I founded the viral Mighty Patch. I was living in Korea from 2012 to 2014, and I was just breaking out all the time. I was shocked to find out that pimple patches didn't really exist beyond Korea, so it became my mission to share them with the rest of the world. And now we have expanded into all sorts of affordable acne care. We make sure the price points are really accessible, and they're available at retailers like Target, Amazon, Ulta, and soon a lot more places. At Hero, we're always innovating new ways to help you achieve your skincare goals, and Mighty Patch is just the beginning. R ao quadrado, então 16 pi centímetros quadrados. Pô, Vigo, mas vai cair só assim? Não tá muito fácil? Calma, né, gente? É o primeiro contato aqui com as fórmulas da esfera que a gente está tendo. Ele pode também fazer o seguinte, te dar o volume ou a superfície e pedir o raio. Ou ele pode te dar o volume e pedir a superfície, porque aí você vai fazer esse meio do caminho, né? Todos eles, né? O ponto de conexão é o raio. O raio é o elemento mais importante quando a gente fala de esfera, tá? E como é que funcionaria esse negócio de cortar a esfera? Como é que funciona isso? Deixa eu tomar um gole aqui do meu café. Excelente. Como é que funcionaria esse negócio de corte na esfera? Vamos? Ó, botei aqui um cortezinho. Peguei uma esfera aí, cortei, tá? Não necessariamente esse corte vai estar nessa posição, tá, pessoal? Você pode fazer ele inclinado. A ideia é a gente fazer um corte com um plano. Sempre que a gente fizer esse corte, a gente vai ter essa partezinha aqui de cima que a gente vai chamar de calota esférica, tá? Todo mundo na vida aí já deve ter cortado um limão, né? Vocês já cortaram um limão? Quando você corta o limão, tira essa partezinha de cima, né? Quando você olha pro limão, né? Qual é a figura geométrica que você está vendo? Essa partezinha que está mais escura aqui no meu desenho, ela é um círculo, tá? E é legal da gente perceber que esse círculo, como qualquer outro, vai ter um raio. Só que esse raio, ele é maior ou menor do que o raio da esfera propriamente dita? Olha para a esfera, né? Se eu fizer um cortezinho, eu vou ter um círculo. Esse círculo vai ter um raiozinho. Um raiozinho que é menor do que o raiozão, né? O raio do corte, o raio das seções, vai ser menor do que o raio da esfera. Ah, viu, mas isso não é verdade. Porque olha o que acontece. Se eu pegar o limão e cortar exatamente no meio, aí o raio vai ser o mesmo. Ah, exatamente. Então o que eu quero que você pense? Quanto mais afastado do centro esse corte for feito,
menor o raio da seção vai ser. Beleza? Quanto mais afastado, menor vai ficar o círculo que a gente vai cortar, né? Se você cortar só um pedacinho aqui em cima do limão, vai ficar uma circunferência pequenininha, tá? Então, quanto mais perto do centro, mais espaço ela ocupa. Então, maior é o raio dela. Mas é certo, é fácil de perceber que o raio desse corte nunca vai poder ser maior do que o raio da própria esfera. Pô, Vilg, como é que a gente vai fazer então essa relação entre o raio do corte e o raio da esfera? A gente vai escrever esse desenho aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Esse cara, o D, é a distância do centro até o centro do corte, tá? Distância do centro até o centro do corte. Esse R aqui, ó, é o raio do corte. E esse Rzão aqui, ó, é o raio da esfera, tá? Aqui não ficou muito diferente, mas é porque tem uma linha aqui, tá? Então aqui é um R'. No quadro eu vou representar com Rzão e Rzinho, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar o que eu tô querendo. Tudo bem? Então olha o que tá acontecendo aqui, ó. Porque aqui, ó, ele colocou O e O', tá vendo? R e R'. Mas eu acho que vai ficar melhor se eu botar Rzão e Rzinho. Então printa aqui o meu quadro, ó, que eu vou mostrar os cortes na esfera. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos fazer um corte assim. Tá? O desenho, pessoal, é esse aqui. Tá? Isso aqui vai se chamar calota. Igual calota polar. Isso aqui é a calota esférica. E esse camarada aqui, ó, é a seção. Tá? Importante. Aqui está o centro da esfera. Qualquer ponto da esfera que eu pegue e ligue no centro, a distância vai ser R, tá? Rzão. Esse cara aqui, ó, é o centro da seção. Pra cá, ó, eu tenho uma distância que eu vou chamar de Dzinho. E aqui eu tenho um Rzinho. Tá? Importante, pessoal, em qualquer direção que você faça esse corte, o raio vai fazer 90 graus com essa distância, tá? Porque a distância é justamente um cara que faz 90 graus com esse plano, tá? Então aqui vai ter um noventinha. Se tem um triângulo e ele tem um 90 graus, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Tá cortando? Não, tá de boa. O teorema de Pitágoras. Então olha o que nós sabemos. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Esse é o teorema de Pitágoras. Olhando para esse triângulo aqui, quem é a hipotenusa e quem são os catetos? Ó, a hipotenusa é o Rzão. Catetos são Dzinho e Rzinho, tá? Mas vamos escrever melhor. Quem é Rzão? Rzão é o raio da esfera. Rzinho
é o raio do corte. Dzinho é distância do corte ao centro. Show? Então pode printar esse esqueminha aí. Pode printar esse esqueminha aí. E agora a gente vai ver algumas aplicações disso. Renan, perdi muita coisa? Um pouco. Mas dá para acompanhar. A gente vai aplicar aqui nos exercícios, tu vai pegar. Tá? Luiz Eduardo Castelo. Professor, por que o raio é elevado ao cubo? Vamos lá, Luiz. Para te mostrar isso, eu precisaria demonstrar a fórmula do volume, tá? A gente tem essas demonstrações nas aulas gravadas, né? E eu acho que não tem tanto ganho pra gente, né, falando de concurso, saber isso, tá? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, saber a fórmula e aplicar a fórmula. Mas só para você entender mais ou menos a ideia, vamos lembrar que o volume ele tem 3 dimensões, né, envolvidas, tá? Tipo uma área da base multiplicada por uma altura. Não foi assim que a gente trabalhou nos outros sólidos, né? Então pensa o seguinte, como a esfera ele só tem um elemento, que é o raio, tá? Imagina que tu vai ter uma área da base, que vai ter a ver com r ao quadrado, e vai ter uma altura que vai ter a ver com r, de alguma forma, tá? Então isso vai fazer com que apareça um R3, tá? Então isso já seria o suficiente para a gente entender o porquê tem um R3. Agora o diferencial é a gente saber de onde é que vem esse 4/3 π, tá? E aí eu sugiro que você pense através do princípio de Cavalieri, né? Se você tivesse uma coisa tipo uma ampulheta, tá? É um cilindro com um cone assim, né? Tipo uma ampulheta. E aí você pensasse no volume que está dentro do cilindro e fora dos cones. Esse volume vai ser exatamente o volume de uma esfera, tá? Mas não cabe nessa aula de hoje. Nós não vamos fazer essa demonstração. Então é só para que se você quiser pesquisar aí, você não tá zerado, tá? Beleza? Foi ou não foi? A fórmula sempre vai ter o R? Então, não entendi, Celina. A fórmula sempre terá o Rzinho? Qual R você está falando, tá? Preciso entender melhor essa pergunta pra gente... Ué, sumiu? Sumiu. Não sei se subiu o chat. Enfim, coloca de novo que eu vou te responder, tá bom? Vamos lá. Então, vamos partir para o primeiro exercício proposto. Ó, um plano corta uma esfera de raio 5 centímetros, determinando uma seção circular de raio 2 centímetros. Qual é a distância do centro da esfera ao centro da seção? Olha como é que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Eu tenho uma esfera, eu conheço o raio. Eu tenho um corte e eu conheço o raiozinho. Quero saber a distância. Ou seja, esse problema é a aplicação direta do teorema de Pitágoras que a gente falou até aqui, tá? Então eu vou refazer o desenho para a gente visualizar essa questão 1. Vou apagar o quadro todo, tá? Mas quem não printou, faça isso. Vocês vão ver isso aí aparecendo agora. Então, vamos apagar. E é o seguinte. Proposto 1. Então temos o quê? Uma esfera, um corte na esfera, que eu não preciso fazer aquele plano, posso fazer só isso aqui.
Show. Tá? Sabemos que o raio da esfera vale 5, o raio da seção vale 2 e queremos saber esse carinha aqui, ó, Dzinho. Tá? Então, o que que nós acabamos de falar? Ó? Do Teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema? Ó, 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, d ao quadrado. Show? Vamos olhar para as alternativas? Já sabe direto qual vai ser? Resposta está aqui, ó. Raiz de 21. Ah, mas eu preciso fazer a conta toda, eu não sei fazer assim, não. Vem comigo para cá, ó. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado ficou aqui, ó. Então, D ao quadrado é igual a 21. Portanto, o D vai ser raiz de 21. Faz sentido, pessoal, ou não? Isso aí, Cairo. Isso aí, tá? Celina, as questões sempre terão a mesma fórmula. Como o raio, com o raio do o Rzinho do corte da esfera, depende muito do que a questão vai falar. Então, toda questão depende, né? Toda solução depende do que a questão vai falar. Seja do que a questão vai dar e também do que ela vai pedir, né? Mas tudo vai gerar em torno da esfera, que são sempre as mesmas fórmulas. Se falar de volume, vai ter que usar a fórmula do volume. Se falar de superfície, vai ter que usar a fórmula da superfície. Se falar de área, é a mesma coisa, tá? E se falar de corte na esfera, a ideia é sempre essa. Tudo bem? Usar o Teorema de Pitágoras. Beleza? Fácil? Deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio. Pitágoras. Tá? Belezinha? Não passa dividindo. Ah, boa pergunta, Felipe. Você quer dividir o quê? O 4? Passar o 4 dividindo? É isso? Mas aqui é uma soma, cara. Né? Só vai dividir... Quando você troca de lado, né? Troca de lado, você sempre vai fazer a operação inversa, né? Então aqui eu estou somando, do outro lado eu vou subtrair. Tá? Porque a resposta se deu em raiz. Vamos lá, gente. Vamos lembrar um negócio aqui. Ó. Quando eu tenho um número assim, qual é o número que é o quadrado da 9? Para descobrir isso, eu vou tirar a raiz quadrada do 9, né? É como se esse camarada aqui, ó, viesse para cá, ó. Tá? É isso aqui. Você vai fazer a operação inversa. A operação inversa da potenciação vai ser a radiciação. Na verdade, né, a resposta certa neste caso deveria ter um mais ou menos. Tá? Mas por que a gente não usa o mais ou menos? Porque eu estou em geometria, né? Então a distância certamente é positiva. Então a gente já ignora e escreve dessa maneira. Mas se eu tivesse em álgebra, eu teria que me preocupar com a resposta negativa também. Então você teria x é igual a mais ou menos 3. Né? Porque se o 3 ao quadrado dá 9, o menos 3 ao quadrado também dá 9. Tá? Mas a gente já passou dessa fase, a gente já sabe essa parte para poder resolver bonitinho aqui. Tá? Então eu só ignoro o sinal de menos porque eu sei que a distância é sempre positiva. Faz sentido? Ok? Beleza. Então, vamos para a próxima. Próxima. Proposto 2. Sendo S uma esfera de raio R, o valor pelo qual deveríamos multiplicar R, a fim de obter uma nova esfera
cujo volume seja o dobro do volume de S é. Caramba, hein? Olha que coisa. Vamos lá. Vou fazer o desenho disso aqui. P2. Nós temos uma esfera de raio R, tá? E temos uma esfera um pouquinho maior. Tá? Então aqui tem uma esfera. O raio dessa esfera é R. Nós temos uma outra esfera que tem um outro raio que eu vou chamar de KR. Show? Multipliquei esse raio por algum número, tá? E eu sei que esse volume é o dobro desse. Show? Então, ó, volume, vou chamar de V1. Nós temos aqui, ó, qual é a fórmula? 4/3 π R3. Tá? E aqui? Volume 2 é 4/3 π R3. Tá certo? O que que a questão deu pra gente? Que o volume 2 é o dobro do volume 1. Tá? Beleza até aí? Então como é que eu vou fazer? Se esse volume é o dobro desse, a gente vai resolver usando essa equação aqui, ó. Então, ó, 4/3 π KR3 é igual a 2 vezes 4/3 π R3. Show? Então, ó, 4 morreu com 4, 3 morreu com 3, π morreu com π. Chegamos ao seguinte, como é que fica isso? K3 vezes R3. Isso é igual a 2 vezes R3. Então, ó, R3 morreu com R3. O que sobrou? K3 igual a 2. Gente, se K3 é igual a 2, eu preciso saber como descobrir quem é esse valor K. Esse valor K, pessoal, é a raiz cúbica de 2. Pelo mesmo motivo de antes, ó. Peguei o expoente e transformei em radical quando passei para o outro lado. E aí esse 3, ó, ele vira o índice. Tá? Que questão é essa? Ué, gente, mas só apliquei a fórmula do volume. Volume da esfera, volume da esfera. Tá dizendo que esse volume é o dobro desse. Montei uma equação e resolvi. Tem nada demais, tá? Então, nosso gabarito vai estar aí. Qual é a letra disso? Pisca na tela. Letra A. Vamos lá, vou explicar outra vez. Vamos voltar para o enunciado. Ó, sendo S uma esfera de raio Rzinho, o valor pelo qual deveríamos multiplicar o R a fim de obtermos uma nova esfera cujo volume seja o dobro do volume de S é... Então vamos lá. Nós temos uma esferinha, raio R. Pegamos esse raio e multiplicamos por um número, que eu não sei qual é. Isso vai fazer com que a esfera seja ampliada. Ampliada de modo que o volume tenha dobrado. Tá escrito isso. O volume seja o dobro. Ok?
Então foi o que eu fiz aqui. Só que eu desenhei. Peguei uma esfera de raio R, peguei uma esfera em que eu ampliei o raio. Ampliei como? Multiplicando o raio por alguém que eu não sei o valor, alguém que eu quero descobrir, tá? E aí ele está me dizendo no enunciado que esse volume novo é o dobro do volume inicial. O que significa ser o dobro de alguma coisa? Ser 2 vezes aquela coisa. Então eu escrevi, ó, o volume grandão é igual a 2 vezes o volume pequeno. E aí eu só joguei as expressões, gente, da fórmula. Tá? Cadê o chat da plataforma? Prof, tem como colocar o volume da casca? Ah, pera aí, doutor. Olha só. Volume da casca não é a mesma coisa que a gente não está falando da mesma coisa, tá? A casca, ela não tem espessura, tá? Não é a casquinha Essa questão que você está falando aí é uma questão que diz o seguinte: você tem um chocolate em formato de esfera. Só que esse chocolate ele tem uma espessura. Então isso não é uma casca, tá? Por quê? Porque é como se eu perguntasse assim, qual é a área do quadrado? O quadrado não tem espessura, ele é uma figura plana, tá? A altura não existe, é ínfima, tá? É a mesma coisa quando eu falo da esfera, ok? Quando eu falo da superfície, é a superfície mesmo, sem espessura. Espessura desprezível, tá? É sobre isso. Fez sentido? Então, essa questão que você está falando é outra coisa. É como se você tivesse uma esfera grandona que determina a parte de fora e tem uma esfera dentro. E aí, quando você subtrair essas esferas, vai sobrar uma camada entre as esferas. Show? É isso. A questão, eu sei a questão que você está falando. Ficou tranquilo isso que eu mostrei aqui então, pessoal? Ok? Caraca, engasguei. Ah. Foi ou não foi, pessoal? Tranquilo, proposto 2? Ok. Então marcamos aí a letra A, né? Letra A. Proposto 3. Sabe-se que o volume de uma esfera de raio R é dado pela expressão 4/3 πr3 sobre 3. Perdão, 4/3 não, né? 4πr3 sobre 3, ou 4/3 de πr3, que é a mesma coisa. Dos gráficos abaixo, aquele que mais se aproxima do gráfico do volume de uma esfera em função do seu raio é... Gente, temos que perceber o seguinte, né? Temos uma função que, quando você muda o raio, você muda o volume, tá? Agora, como é que é o comportamento deste gráfico? Vamos lá. O que acontece quando o raio é 1? O que acontece quando o raio é 2? O que acontece quando o raio é 3? O que acontece? Qual é o comportamento desses aumentos? Vamos analisar aqui. Posso apagar o P1 e o P2? Sim. Ok. Essa questão, né, vai trabalhar o conceito de função que vocês viram com o Glaucio. Então, como é que vai ser uma função? Né? Cada valor que eu estipular para o R vai chegar num valor para o volume, tá? Então, vamos escrever isso aqui. P3. A gente sabe que o volume da esfera, de acordo com o enunciado, é esse aqui. Tá? Como o enunciado diz, considere
π igual a 3, esse cara aqui, ó, ele vai morrer com esse, tá? Então, nesse caso, tratando-se aí de funções, o volume depende do Rzinho e ele vai ser igual a 4Rzinho ao cubo, tá? Que o 3 cortou com o π. Vamos fazer uma tabela aqui, ó. R e volume que depende do R. O que vai acontecer quando eu botar o raio valendo 0? 4 vezes 0 ao cubo. Isso dá 0. Quando eu colocar o raio valendo 1, 4 vezes 1 ao cubo. Quanto é 1 ao cubo? 1. Então, 4 vezes 1, 4. O que vai acontecer quando o raio for 2? 4 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, pessoal, é 8. Então, 4 vezes 8, 32. Então, se eu fosse fazer um desenho, o desenho seria assim, ó. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho volume que depende do R. Tá? Então, ó, o desenho tá aqui. Uma função, né? Cada valor que eu estipular para o R vai chegar num valor para o volume, tá? Então vamos escrever isso aqui, ó. P3. A gente sabe que o volume da esfera, de acordo com o enunciado,
é esse aqui. Tá? Como o enunciado diz, considere π igual a 3, esse cara aqui, ó, ele vai morrer com esse. Tá? Então, nesse caso, tratando-se aí de funções, o volume depende do Rzinho e ele vai ser igual a 4Rzinho ao cubo. Tá? Que o 3 cortou com o π. Vamos fazer uma tabela aqui, ó. R e volume que depende do R. O que vai acontecer quando eu botar o raio valendo 0? 4 vezes 0 ao cubo. Isso dá 0. Quando eu colocar o raio valendo 1, 4 vezes 1 ao cubo. Quanto é 1 ao cubo? 1. Então, 4 vezes 1, 4. O que vai acontecer quando o raio for 2? 4 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, pessoal, é 8. Então, 4 vezes 8, 32. Então, se eu fosse fazer um desenho, o desenho seria assim. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho volume que depende do R. Tá? Então, ó, o desenho está aqui, ó. Eu tenho ponto 0, 0. Eu tenho ponto 1, 4. E eu tenho ponto 2, 32. Tá? Essa é a ideia. Aí a pergunta é, será que esse gráfico é uma reta? Será que esse gráfico é uma parábola? Será que esse gráfico, qual é a cara dele, né? Você podia olhar os pontos apenas, mas você também podia imaginar que a figura é mais ou menos assim, tá? Isso aqui é uma parte do gráfico da função polinomial do terceiro grau, né? Então você tem que saber que ela não é uma reta. Então olha para cá. Não pode ser essa. Tá? Porque você já está vendo os valores aqui, ó. 1 e 4, beleza. 2 e 8, não é. Né? Pô, Figo, então será que só olhando os valores eu já mataria? Já. Só olhando os valores tu já vê que vai ser a letra A. Tá? Mas você podia sim usar os teus conhecimentos de função, né? E entender que aqui tá, parece, né, que tá no caminho e tal, mas quando você aplica o 2, ó, tá dando 16, ó, tá errado. Então não pode ser essa letra C, né? A mais absurda aqui é a letra E, né? Porque ele tá dizendo que qualquer raio que tu coloque, ó, dane-se, vai sempre dar o mesmo volume. Tá errado, tá? Então a gente ficaria aí com a letra A como resposta. Fácil? De boa isso aí? Eu jurei que era uma reta. Então, por que não pode ser uma reta, Potter? Porque quando você troca o raio, o impacto que você vai ter no volume é o quê? É sobre R3. Então, se você duplicar o raio, o volume fica multiplicado por 8. Se você triplicar o raio, o volume fica multiplicado por 27, né? Então não é tão simples como uma reta. Show? Faz sentido? Só para ilustrar que eu sei que a aula não é de funções, tá? Mas só um resuminho aqui. Ó, primeiro grau, você vai ter esse comportamento aqui.
primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente está pegando esse pedaço. É esse pedaço aqui. Ok? Faz sentido para vocês? É claro, gente, que não é toda função do primeiro grau que é assim, né? Que ela pode ser decrescente. Mesma coisa, a parábola pode ser para baixo, né? Então aqui estou passando também pela origem, né? É só para você entender o formato, tá? Tranquilo até aí? Foi que foi? Vamos ver o P4? Será que tem P4? Como achou esse 32? Vem cá, Felipe, antes da gente ir. Pegamos essa fórmula aqui, ó. A gente substituiu o raio por 2. Então, ó, V de 2 é igual a 4 vezes 2 ao cubo, que é igual a 4 vezes 8, que é igual a 32. Ok? Foi ou não foi? Tá? O raio está elevado a 3. É só substituir os valores. Beleza? Foi ou não foi, cara? Geral, pegou, beleza? Então, show. Vamos então. Letra A. Daqui a, ó, começamos a do Enem. Segura a onda aí. No próximo tempo, a gente vai fazer as questões que tem a cara do Enem, né? Agora a gente já sabe aplicar a fórmula, já sabe como é que funciona, então acho que a gente está tranquilo para fazer isso. Quem quiser, tá? Pode olhar no material e fazer alguma coisa durante o intervalo. Quem não quiser também eu vou fazer, então me acompanhe daqui a 15 minutinhos. Ok? Então, um beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.